E aí galera, beleza? Engenheiro Civil Rodrigo. Hoje eu vou apresentar para vocês uma ideia que eu tive, um projeto de uma casa minimalista, beleza? Então já deixa seu like, se inscreve no canal que eu vou apresentar o passo a passo e também ela parte a parte, beleza? Ok, primeiro vou dar uns dados gerais dessa casa. Então essa casa tem cerca de 170 metros quadrados construídos. Ela tem um conceito, tive que implantar um conceito mais contemporâneo, moderno, mas ainda assim minimalista. Então é uma ideia que eu tive vendo um filme. Teve uma casa muito parecida, eu acho que tem vários filmes que tem esse conceito, né? Que é uma casa não no meio do campo, mas um pouco longe da cidade, com um gramado ou um campo ou uma plantação em volta. E com muitas vidraças, muitas janelas, como parede de janela, em seu perímetro. Então essa foi a ideia inicial. E então creio que a gente já pode começar. Isso foi minha inspiração, né? Que a gente já pode começar a apresentar a casa. Então essa é a frente da casa. A parte interna eu ainda não fiz basicamente nada, só coloquei algumas coisas ali, mas tá sem nada, tá sem divisórias. Até porque pretendo não colocar muitas divisórias, eu quero que a casa tenha um conceito mais aberto. Claro, banheiro, quarto e outros cômodos terão que ser fechados, mas a princípio o máximo que eu conseguir deixar aberto, eu vou deixar aberto. Mas vocês podem ver que dentro ali, dá pra ver porque tá em vidro, não tem basicamente nada ainda, não fiz divisórias, não fiz os cômodos, não coloquei móveis nem nada. Só o conceito de fora, né, a parte arquitetônica de fora que eu trabalhei. E o restante eu vou trabalhando pouco a pouco. De qualquer modo, achei interessante trazer para vocês, porque agora tem algumas coisas que eu estou um pouco travado. Eu acho interessante compartilhar com pessoas que gostam, igual a mim, desse tipo de construção e de ideias minimalistas, que posso trazer alguns comentários, algumas opiniões construtivas aí, que eu possa modificar esse projeto, tá? Esse projeto, a princípio, eu não vou fazer, porque essa é uma casa que talvez eu poderia ter, mas não posso, no sentido de ter um espaço desse construído, além do custo de fazer uma casa dessa. Mas sim que é uma casa. Eu gosto muito do conceito minimalista e assim eu tive essa ideia de fazer esse projeto. Então essa frente da casa, como eu disse, a parte direita é mais focada nos dormitórios, escritório, closet e demais coisas de uso comum, de uso pessoal, né? Ou seja, da família que está morando ali. E a parte da esquerda é mais focado na área de uso comum, como cozinha, sala, sala de jantar, sala de jogos que eu estou pensando em colocar. E ali no meio eu fiz também um jardim de inverno, que não é um jardim de inverno em conceito, porque ele é um pouco aberto, mas ele entra dentro da casa de forma que a ideia é que todos os cômodos da casa tenham acesso a esse jardim. Tá? Agora eu vou mostrando outras fotos, outros lados desse projeto. Bora lá? Então essa foto é a mesma foto basicamente, só que no final da tarde para o começo da noite. Então a iluminação interna eu quero fazer com cores quentes, né, nos tons laranja, amarelo, com cores quentes. E a parte de iluminação externa eu pretendo fazer em cores brancas, em cores frias, tá? Como branco ou azul. A parte externa também não fiz muita coisa, não coloquei muito detalhe. Eu queria fazer a parte de churrasqueira, piscina, mas ainda eu não coloquei. Então eu estou pensando mais como que eu vou fazer isso. Então essa parte da frente no final da tarde, começo da noite. Então a iluminação aqui eu vou deixar iluminado toda a parte interna, a parte ali desse jardim de inverno, e também quero colocar algumas luzes que façam um foco na casa. Se vocês perceberem, tem basicamente toda a frente ali é com vidro. Eu tô entre três opções e vocês podem me dizer qual é melhor. Ou deixar tudo vidro translúcido, que eu acho que não é a melhor escolha, né? Porque não dá muita privacidade. E outra, na parte dos quartos eu tenho que colocar um vidro que não se vê. Ou fechar com outro material que não seja vidro. Ou colocar um vidro que se vê de dentro, mas não se vê de fora, né? Com alguma espécie de película. Ou colocar um material que não seja vidro. Colocar como se fosse uma parede mesmo. Tá? Essas daí são as três ideias que eu posso fazer para quebrar um pouco desse design que está agora. Aí nessa imagem está todo com vidro, mas está um vidro um pouco fosco, né? Um vidro fosco, aquele que é jateado com areia, beleza? Vamos para um próximo perfil do projeto. Essa é a parte da frente, vista um pouco com o ângulo de cima. A gente consegue ver que a parte da esquerda tem uma garagem, a gente está entre utilizar ou como garagem mesmo, ou como um espaço para uma área gourmet, uma vez que está do lado da cozinha. Então ali na cozinha tem uma porta que a gente pode sair e utilizar ali onde está o carro
para como se fosse uma área gourmet e deixar o carro em outro espaço que eu deixei reservado atrás, que eu ainda não decidi qual que seria o melhor local para fazer isso. Mas então, ali a parte da esquerda, a gente tem uma garagem. Lembrando, as cores e os tons que eu utilizei para esse projeto foram concreto aparente, para o que vocês veem em cinza, estrutura metálica com aço Cortem, que é um aço que ele dá um aspecto de enferrujado, que eu acho muito bacana. Alguns tons de madeira e pedras, tá? Então acho que são tons e cores e materiais que combinam muito. E depois disso, né, plantas e que eu acho também que o verde dá um tom. E as paredes que vão ser pintadas, que eu acho que não vão ser muitas, serão na cor cinza. Essa é a vista lateral esquerda, como eu disse para vocês, vai ter essa porta que vai dar um acesso à garagem. E essa garagem está em balanço, então tem balanço nas duas direções. É uma laje que eu pretendo fazer ou laje maciça que seja protendida ou pretendida, tá? É uma laje um pouco mais espessa e com duas colunas ali revestidas em pedra. Claro, aí vai ser uma parte, estruturalmente falando, que vai ser um pouco desafio, mas não vai ser impossível e dá para fazer tranquilo, tá? Esse balanço aí é totalmente executável. Essa é a parte lateral esquerda ainda, mais visto dos fundos, que é uma parte que eu não trabalhei muito ainda. Então tem aquela parte de trás que eu estava pensando em fazer uma área gourmet, mas acho que ele fica mais interessante fazer ou uma piscina ou utilizar como garagem e fazer a piscina um pouco mais atrás. Ali daí tem uma porta que dá acesso aos fundos dessa casa. E à direita tudo em concreto aparente. Agora essa é a parte lateral direita, ela é um pouco mais simples que a lateral esquerda. Basicamente tem essa frente, né, que tem os detalhes da estrutura metálica da patente de vidro. E depois a direita é basicamente só a parede revestida com cimento aparente, na verdade, que é uma parede de cimento propriamente dita. E essas paredes, basicamente, penso em fazer, não toda ela maciça, mas sim grande parte dela, porque a ideia é fazer de modo que não tenha pilares dentro da casa, que seja o mais aberto possível. Então vai ser de duas formas, ou utilizando os próprios perfis metálicos da estrutura de vidro, tá, das paredes de vidro, e utilizando elas tanto para suportar as paredes de vidro quanto para suportar a laje que vai ter em cima, que não vai ser muito, que eu já vou explicar o porquê. E também utilizar essas paredes são de concreto, trechos delas, como se fosse um pilar gigante, digamos assim, que vai ser a espessura da parede, mais uma coluna um pouco maior, justamente para suportar a laje que está em cima. E isso evitando que tenha pilares dentro. Ah, Rodrigo, mas sim, é um vão grande. E isso vai ter que ser combatido ou provavelmente com laje alveolar ou com laje pretendida, que é aquela que a gente coloca cabos de aço dentro, aplica uma força e depois solta. Depois que está concretado e curado, a gente solta esses cabos, né? Tira a proteção dele, ele vai tentar voltar ao seu estado inicial e com isso vai dar mais resistência à nossa peça. Então a ideia é trabalhar muito aí com lajes protendidas ou pretensionadas, tá bom? Agora, se vocês veem a parte de cima, ali tem uma parte em azul. Para quem não percebeu ainda, são tetos de vidro. Eu já vou mostrar para vocês num detalhe, numa vista de cima, mas desse teto de vidro é dar o máximo de iluminação natural possível para essa residência, de modo que, claro, não seja utilizado muito luz artificial até um certo ponto, né, até ficar noite, mas durante o dia eu não quero que se utilize luz artificial. E se vocês veem o formato agora visto de cima, é um formato em formato de pirâmide. E para que isso? Então vai ter uma na parte comum e uma ali na parte dos quartos, da parte que é mais de uso pessoal. Qual que é a ideia disso? Além de utilizar como uma iluminação natural, também tem outra coisa. Dá um aspecto interessante tanto para quem,
Claro, creio que muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo já pensaram em ter um teto de vidro. Eu acho que eu já provei, eu gostei muito, fui em um hotel que tinha isso, e gostei muito, a casa de um amigo meu também tem, e eu acho muito interessante. Então tinha a opção de fazer e por que eu escolhi o formato de pirâmide? Muitas das vezes os telhados de vidro são colocados num telhado e eles são ou retos ou quadrados. Isso dá dois problemas. Uma, a água pode ficar acumulada e ficar com poças, e essas poças vão ficar com marcas das gotas depois que evapora. Então o formato de pirâmide, ele é bom que ele favorece que a gota escorra e não fique marcas depois de uso, né? Porque, claro, você não quer ficar limpando esse teto de vidro toda hora. Então, e também a questão estética, eu acho que fica bacana um formato de pirâmide assim na parte superior. Claro, vai ter suas dificuldades numa possível execução, porque é um espaço grande, né? Então vai ter que utilizar um vidro de grande espessura, também vai ter que considerar como vai ser fixado esse vidro na laje, mas esses são detalhes que sim, pode ser difícil, mas é executável, tá? Outro desafio aí vai ser, se vocês virem, eu tive que fazer um rebaixo nessa laje para dar o detalhe e também fazer uma borda, como se fosse uma mini platibanda. E o desafio disso, como é uma laje plana basicamente, claro, vai ter que ter uma pequena inclinação, mas vai ser drenar essa água, vai ser um desafio que não é impossível, mas também vai dar um trabalho, uma vez que é uma laje plana, não tem águas e vai ser uma laje simplesmente impermeabilizada. Então vai ter que utilizar ou argamassa polimérica ou manta asfáltica, mais os tubos de drenagem e algum ponto que consiga ser escondido, uma vez que não vai ter muitas paredes embaixo para fazer bonecas e outro tipo de estrutura que esconda essa tubulação que está caindo. Essa é a parte que eu mais gosto desse projeto, que tá uma merda ainda, para não falar outra palavra, mas que eu quero trabalhar bem, que é o jardim de inverno. Para quem não sabe, nós humanos temos nosso DNA gravado que a gente precisa de verde, de floresta, uma vez que a gente viveu centenas de milhares de anos no meio da selva, da mata ou da savana africana, por exemplo. Então já está gravado no nosso DNA. E por isso que muitas pessoas que vivem na cidade tem esse problema, tem problemas de depressão e tal, justamente porque inconscientemente a gente precisa de contato com a natureza, seja qual for, seja qualquer bioma, a gente precisa disso. Então acho que inserindo, por exemplo, claro, você pode fazer isso na sua casa, no seu apartamento é um pouco mais difícil, mas pode sim inserir vegetação, plantas, que isso dá um acolhimento, um bem-estar maior. Então ao colocar esse tipo de jardim quase que metido dentro desse projeto, a pessoa vai... Isso, né, claro, todas as pessoas estão nos cômodos, as pessoas que estão na sala, na cozinha, vão ter o contato com esse jardim. A pessoa que está no banheiro, que eu quero fazer uma janela, claro, não na altura baixa, mas uma altura relevante, vai ter contato com esse jardim também. E as pessoas que estão nos quartos à direita também vão ter um contato. Claro, eu preciso colocar mais plantas, talvez uma árvore, não sei, mas a ideia desse jardim é essa, inserir um jardim dentro do projeto da casa e que as pessoas se sintam dentro de uma mini floresta, digamos assim. Essa é a ideia inicial desse jardim de inverno.
Bom, creio que é isso. Nesse vídeo não tenho muito para mostrar, porque o projeto ainda está em fase de concepção, não fiz muita coisa nele, tem que melhorar muito, tanto a parte arquitetônica interna e externa, detalhes, renderização, mas isso é um preview, ou seja, é uma coisa inicial, que eu vou melhorando pouco a pouco. É um hobby meu que eu tenho, eu gosto de fazer coisas assim que ninguém me contratou para fazer isso, por exemplo. Bom, eu acho que para esse vídeo é isso. Não tem muita coisa para mostrar, uma vez que o projeto está na fase inicial de concepção. Então tem que inserir muitas coisas dentro, divisórias dentro, coisas externas, fazer uma área gourmet, fazer uma piscina. Mas creio que a ideia geral consegui passar para vocês. Espero que tenham entendido qual que é o objetivo e a ideia desse projeto, de fazer uma residência em planta baixa, de forma mais minimalista. Espero que tenham gostado, peço de novo para vocês deixarem seu gostei, se inscreverem no canal e não esquecer de comentar, tá? Dar uma opinião para vocês, que isso me ajuda muito e sempre levo em consideração todos os comentários que vocês colocam nos meus vídeos, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui, espero que tenham gostado, valeu, falou!